Olá, aqui é a Helga. Se neste canal eu tenho tratado tantas vezes o problema muito real da perseguição dos católicos em lugares como a China, a Nigéria e agora inclusive na própria Europa, no centro, coração do catolicismo, temos visto como na Itália, e eu trouxe vídeo sobre isso, na Itália temos visto como estão fechando igrejas, impedindo a comunhão na boca, tornando a confissão inacessível. Mostrei tudo isso em um vídeo estes dias. Mas eu nunca tinha falado sobre os mosteiros. Mosteiros de clausura. Imaginem a perseguição que, por esse papado de Bergoglio, estão sofrendo as monjas, as freiras, clausuradas. Poucas têm voz. Algumas têm a sorte de contar com a defesa do povo dos lugares onde está incrustado o seu mosteiro. Mas monjas de clausura são isso, de clausura, estão fechadas, encerradas. Não têm contato com o mundo exterior, ou melhor, têm muito pouco contato. E então, muitos dos abusos contra essas pessoas, das perseguições desse atual Vaticano contra elas, não têm vindo a público. Então hoje eu trago um artigo escrito por uma dessas monjas, dessas freiras, e que foi publicado por Aldo Maria Valli, o vaticanista italiano, em seu blog Dukin Alton, no dia 11 de fevereiro de 2020. Vejam como essas mulheres, que dedicaram sua vida inteira à vida contemplativa, estão agora sendo perseguidas, destituídas de seus lares, que são os mosteiros, porque o Vaticano pensa, nesses momentos, que aos mosteiros devem ser dados outros fins, e que essas pessoas de vida contemplativa estão fora de lugar. Já no século XXI, estão fora de lugar. Para que pessoas dedicadas a rezar, a esses homens sem fé que estão hoje no Vaticano, nenhuma importância tem a vida contemplativa. Eles querem a vida de ação, a vida ativa, como muito bem mostra essa carta desta chamada monja guerreira, que é o pseudônimo de uma dessas mulheres, dessas monjas, na carta que envia para publicação no blog de Aldo Maria Valli. Vamos a ela. Intitula-se Os Mosteiros de Clausura e Seus Inimigos. E começa uma introdução de Aldo Maria Valli, que diz: Caros amigos de Dukin Alton, após um período de silêncio, a freira guerreira, ou a monja guerreira, voltou a escrever-me, o que ilustra a situação dos mosteiros de vida contemplativa e deixa claro como o ataque a esse tipo de espiritualidade está ocorrendo não apenas e não tanto de fora, mas de dentro da própria igreja e, de fato, de cima. Assinado Aldo Maria Valli. E começa a carta da freira guerreira. Os dados relativos à vida religiosa são impressionantes. Nos últimos 50 anos, o número de religiosos de vida ativa e contemplativa reduziu-se à metade. E desde 2010, houve uma diminuição de 10.000 religiosos por ano. A este ritmo, muitos mosteiros, inclusive na Itália, fecharão por extinção natural. Diante de tal situação, chegaram documentos do Vaticano que, em lugar de salvaguardar as peculiaridades da vida contemplativa, equivalem a fazê-los entrar em liquidação. Eutanásia dos mosteiros. Foi como o definiu uma carmelita, denunciando aqueles que trabalham na destruição da vida religiosa. A nova política vaticana, com relação aos mosteiros de clausura, estruturas que a miúde podem vangloriar-se de uma história pluricentenária, pode resumir-se no pedido de abertura à recepção dos pobres e refugiados, como já o disse, em 2015, o prefeito da Congregação para os Religiosos, cardeal Braz de Avis. Um objetivo a alcançar graças à racionalização das estruturas e à reutilização das grandes casas, isto é, dos mosteiros de clausura liberados das contemplativas. Ao mesmo tempo, soubemos que nos Estados Unidos, um instituto religioso que durante 1 século e meio garantiu a adoração perpétua do Santíssimo por parte das freiras, decidiu reduzir as horas
que elas passam diante da hóstia consagrada. Uma redução que se justificou com a necessidade de alcançar uma compreensão mais moderna da adoração. Não há dúvida de que estamos enfrentando um ataque sem precedentes contra a vida contemplativa. Um ataque que esta vez não chega, como ocorreu no passado, de fora, mas de dentro mesmo da Igreja, e, na verdade, de seu topo. O Código de Direito Canônico afirma que, abre aspas, a contemplação das coisas divinas e a união assídua com Deus na oração seja o primeiro e o principal dever de todos os religiosos. Fecha aspas. Cânon 663. Uma tarefa que concerne de modo particular aos religiosos e às religiosas que são de vida integralmente contemplativa. Isto é, aqueles membros do povo de Deus que se ocupam unicamente de Deus na solidão e no silêncio. Perfecte Caritatis 7. Agora, entretanto, está claro que se a nova forma de entender a vida contemplativa passa pela identificação entre a contemplação e a ação, estamos diante não de uma renovação, mas de um verdadeiro desvirtuamento, uma alteração indevida e inaceitável. Na Carta aos Superiores Gerais de 2015, o cardeal Braz de Avis diz, abre aspas, não permitiremos que a ideia termine separando-se da realidade. Muitas coisas da tradição, muitas que pertencem à cultura de outrora, não funcionam mais. Temos formas de vida ligadas aos nossos fundadores que não são essenciais. Um certo modo de rezar, um modo de vestir, dar mais importância a certas coisas que não são tão importantes e a outras que são importantes, dar pouca importância. Essa visão mais global do conjunto, essa que não tínhamos, agora nós a temos. Fecha aspas. Como se vê, o critério é a funcionalidade, como se as comunidades monásticas fossem empresas que devem garantir um determinado padrão de produção. A eficiência administrativa, pastoral e missionária, entendida como ativismo no campo social, substituiu a vida de oração e a relação com Deus. Mas não existe nenhum tipo de vida integralmente contemplativa que possa harmonizar-se com uma vida social, assim como querem os novos documentos. A tradição secular sempre enfatizou o papel decisivo e precioso das almas eleitas por Deus para separar-se do mundo e estar exclusivamente com Ele. Portanto, não pode haver nenhuma forma de harmonização entre uma vida integralmente contemplativa e o ativismo social. Tampouco pode-se perder a justa autonomia, que deve ser reconhecida por todos os institutos de vida consagrada. Não só os próprios institutos, mas toda a Igreja, como um todo, é chamada a preservar a vida contemplativa com uma atitude que não pode ser de mero respeito, mas de proteção. Caso contrário, nenhum dinamismo será frutífero, conforme Monsenhor Libero Gerosa em Vita Contemplativa e Diritto Canônico, em Rivista di Vita Spirituale, 73, ano 2019. Os documentos sobre a vida contemplativa, os quais você, Dr. Vale, tratou no livro Claustrofobia, a vida contemplativa e suas instruções-destruições, foram publicados pelo Vaticano em 2016 e em 2018 para superar o isolamento dos mosteiros, em palavras deles, como se o isolamento fosse um problema e não um recurso. Desde o início, esses textos geraram perplexidade, reservas e preocupações na maioria dos mosteiros em todo o mundo. Segundo a opinião expressada com autoridade por vários canonistas, a terminologia dos novos documentos sobre a vida contemplativa não é totalmente satisfatória. Os 289 artigos normativos do documento Cor Orans são sufocantes e pouco práticos, sem mencionar que propõem uma apressada reorganização das estruturas. A controvérsia entre as monjas dominicanas de Marradi, Florença, e as autoridades do Vaticano é o exemplo mais recente
de como o impulso de fechar os mosteiros com menos de 5 monjas pode traduzir-se em um gesto de brutal injustiça. Marradi, terra do poeta Dino Campana, é uma pequena aldeia de pouco mais de 3.000 habitantes, que dos Apeninos toscanos olha para a România. De repente, pulou para as manchetes, porque as monjas de clausura dominicanas se fecharam em seu convento, negando-se a abandoná-lo. Segundo os meios de comunicação locais, as 2 monjas mais velhas devem ser transferidas a uma casa de repouso, enquanto outras 2 devem mudar de convento. A mesma situação em Viterbo, onde depois do fechamento do histórico mosteiro de Santa Rosa, a finais de 2015, as 3 clarissas permaneceram obrigadas a ir-se, apesar dos protestos da população. O bispo de Viterbo, nomeado comissário pelo Vaticano, afirma ter salvado o mosteiro. Na verdade, transformou-o em um museu e confiou sua gestão às monjas alcantarinas, pondo fim, assim, a 700 anos de presença das clarissas. O mesmo destino teve em 2017 o mosteiro de Visitazione de Milão, depois de mais de 300 anos de vida, e em 2018 o mosteiro da Visitazione de Pistoia, onde o bispo local, ao constatar que tinha poderes limitados em comparação com as autoridades do Vaticano, até evitou que a presidente federal das monjas, das freiras, não privasse a diocese dessa preciosa presença contemplativa. Desatendido, ele então afirmou ler esses eventos como um severo aviso do Senhor a todos nós. Em Montalto, no outubro passado, foram as próprias clarissas as que, fazendo exatamente a renovação desejada pelo documento Cor Orans, decidiram fechar o histórico mosteiro em meio dos protestos da população. Contra o fechamento foram recolhidas 500 assinaturas. As clarissas, restam algumas, decidiram racionalizar sua presença. Em Nápoles, o histórico mosteiro della Visitazione, na área da colina dos Camaldoli, fechou no mais absoluto silêncio, por decisão da federação, e suas monjas foram colocadas em uma casa de repouso. Rapidamente e no maior segredo. Esse é o imperativo de trás dessas operações. O mosteiro cistercense na Bolívia sofreu o mesmo destino e o mesmo abuso denunciado por uma das monjas. Estes casos deixam claro como as linhas de implementação do documento Cor Orans já havia estado em funcionamento durante anos. Os mosteiros pertencentes a uma federação já estavam pressionados e prontos para fechar, privando as freiras do direito à autonomia legal. E agora, queremos impor essa lógica a todos os mosteiros, sem exclusão. Em Marradi, muitas pessoas tentam ajudar as irmãs, em primeiro lugar, a administração municipal, que se propõe como interlocutora das autoridades religiosas. Em primeira fila, também Paolo Bassetti, ex-prefeito, primo do presidente da Conferência Episcopal Italiana, Cardeal Gualtiero Bassetti. A estudiosa Marradi Barbara Betti, que estudou o caso e foi contactada discretamente por vários outros mosteiros que tiveram que fechar suas portas ou estão prestes a fazê-lo, diz, Barbara Betti, que as freiras sofreram assédio moral e psicológico, insultos e, em muitos casos, empurrões. Ela mesma, diz, sofreu ameaças e pressões por interessar-se pelo caso do mosteiro. Onde os inimigos da igreja falharam, agora é a igreja que está fazendo o trabalho de suprimir os mosteiros. A irmã Giuseppina Fragrasso, vice-presidente do Secretariado de Assistência às Freiras, em 22 de novembro de 2018, um dia depois da primeira convenção organizada pelo Vaticano para as freiras enclausuradas, disse que na situação há luzes e sombras. As luzes seriam os mosteiros que tinham a coragem de manter-se atualizados, que enviam as freiras enclausuradas para cursos de reciclagem, promovem a escuta de salão, a catequese e a lectio divina, ou renunciaram à parte do edifício, onde vivem para outros usos. As sombras seriam os mosteiros onde prevalecem hábitos consolidados ao longo do tempo, onde as freiras viviam apenas o claustro e o trabalho e agora estão desanimadas. Palavras dela. Estes últimos
seriam mosteiros na sombra, que, como diz ela, não tem mais nada de contemplativo ou emocionante. A irmã Fragrasso é a pessoa designada pela congregação dos religiosos para ajudar as freiras e os mosteiros. Ajuda ou liquidação? Assinado La Monaca Guerreira, a freira guerreira. Aí está, vejam isso. Sob o papado de Bergoglio, estão destruindo as ordens religiosas, no silêncio e rapidamente. Como diz esta religiosa, rapidamente e no maior segredo é o imperativo detrás dessas operações. Estão tirando as monjas, as freiras, que toda uma vida estiveram dedicadas a orar, a uma vida contemplativa que existe há séculos. Estão retirando-as de suas casas, dos seus mosteiros, e levando-as para casas de repouso, separando as irmãs umas das outras. Em idade avançada, imaginem a dor, o sofrimento também para essas pessoas, essas monjas, essas freiras, terem que separar-se das suas irmãs por um ato administrativo totalmente absurdo, violento, sem coração, do Vaticano, sob Bergoglio. Gente, o que está passando na Igreja Católica com este homem, eu tenho mostrado nesse canal. E todos os dias vem gente aqui dizer que eu não estou correta. A quantidade de coisa que nós nem sequer chegamos a saber é incrível. Essa mesma semana eu trouxe um vídeo no qual, en passant, muito por cima, eu mostrava como a família Christie foi destruída por esse governo de Bergoglio. Mas vou trazer um vídeo específico sobre a destruição da família Christie. Quero dar um lugarzinho no meu canal a esse tema. O tema dos religiosos de vida ativa ou contemplativa que estão vendo destruir a vida religiosa por esses atos de barbárie vindos deste atual Vaticano. Isso sim é um ato de destruição do cristianismo, do catolicismo. E tivemos que escutar Bergoglio dizer, no final do ano passado, 2019, que o cristianismo já não existe, que se acabou. Ele é um dos destrutores, e um dos mais fortes destrutores, como um rolo compressor. Palavra usada por alguém, que eu já trouxe a esse canal também, é um rolo compressor sobre o catolicismo, sobre os católicos, com perseguições de todo tipo, com omissões gritantes, valha a figura de linguagem, exemplificadas por esse tratamento que ele dá ao cardeal Zen, o bispo emérito de Hong Kong, que vem há anos pedindo ser escutado na defesa dos católicos da China, pisoteados pelo governo comunista, com a ajuda do Vaticano. Nada mais, até meu próximo vídeo.